Oi manas, vamos para mais um vídeo. Eu comecei aqui com a depilação e esse negocinho branco que eu passei é dolomita. E a cera que eu usei é aquela cera de rolinho que a gente compra no mercado, que ela é bem baratinho. A gente coloca numa panela com água até esquentar, né? E ela fica líquida. E vai só passando. E esses coisinhas, esses paninhos, que eu não sei o nome, a gente também compra na farmácia, é bem baratinho. Se eu não me engano, essa cera deve custar entre 8 a 9 reais em mercado, em farmácia. E o saquinho que vem com esses paninhos é 15 reais, vem 30 folhas, se eu não me engano, rende bastante. Vale super a pena. Depois de passar a cera, tira todinho, né? Aí eu venho com um olhinho, aquele olhinho de amêndoas, pra tirar a cola. Tô mostrando a vocês que eu tenho bem pouquinho pelo, porque faz muito tempo que eu faço na cera. Aí não sei se vai diminuindo. Sei que eu tenho bem pouquinho pelo e fino. E aqui a gente vai fazer basicamente o mesmo processo que a gente fez na outra. Passa dolomita, passa cera e vem só tirando, né? E não se preocupem porque não dói, pelo menos assim no meu ver, né? Não dói, eu já sou acostumada a fazer. Depois que tira, fica assim, fica bem inchadinho. Por conta que é sensível, o meu fica bem vermelho, fica umas bolinhas, mas depois eu tomo antialérgico e volto. Depois eu vim fazer meus cílios, que é uma humilhação gravar fazendo cílios, viu? Que coisa feia. Não, nunca mais eu gravo assim. Eu não sei se é o ângulo, mas não gostei. E aí vocês estão vendo que eu já tô com um lado com cílios. Aí eu fui fazer o outro com cílios menor. E terminou que eu não gostei do outro cílios, que ficou muito grande. Aí eu gostei mais desse menorzinho. No final vocês vão ver a diferença. E a gente não tem erro. É uma coisa super fácil. Pelo menos pra mim, né? Eu compro aqueles cílios de tufinho e já vem o lado certinho, todos. Vem como se fosse a extensão completa, direito e esquerdo. Aí só vou tirando e montando. E aqui eu vim removendo o outro que eu não gostei, que eu achei que ficou muito grande. Depois que eu passei o removedor, deixei agir por uns minutos e depois vim só puxando, ele sai facilmente. Depois de finalizar os cílios, vim fazer minha unha. Aí a gente começa removendo, né? O esmalte, eu tava com esmalte normal. Aí eu vim tirando os esmaltes. Minha gente, eu fico incrédula com o tipo de mulher que não sabe fazer nada. Sabe o que é nada? Exatamente nada, porque eu faço minha unha, né? A unha do pé. Não exatamente faço, eu mais pinto porque eu não sei fazer a unha.
catuco minha unha, pra falar a verdade, né? Mas se tiver encravada, eu consigo desencravar minha própria unha. Eu faço meu próprio cílios. Eu faço minha sobrancelha. Eu faço a depilação. Só não consigo fazer a íntima porque é muito sensível. Eu pago uma pessoa pra fazer, óbvio. Eu fazia meu bronze de fita em casa, mas agora eu prefiro pagar pra fazer, né? Faço o meu cabelo, até porque meu cabelo não é liso, mas quando eu preciso, eu sei escovar, eu sei pranchar meu cabelo. E a pessoa sabe o básico, pô. E tem gente que não sabe nada. Eu fico tipo, como assim? A pessoa não sabe fazer nada. Vive ocupando os outros. Coisas que eu até sei fazer. Mas porém, eu prefiro pagar outra pessoa pra fazer. Mas eu estou pagando, tá? Pelo serviço. Tem gente que não paga e só vive ocupando os outros. Fulano faz isso pra mim, fulano faz aquilo pra mim. E eu acho isso muito chato, juro. Uma vez ou outra eu não digo nada, mas sempre, pelo amor de Deus, né? Enfim, aí eu vim passando esse motorzinho pra poder dar uma lixadinha na unha, pra poder segurar o esmalte em gel. Aí eu tinha um gel base e um top coat. Eu peguei meu branco e botei umas gotinhas dentro do top coat pra ficar tipo como se fosse uma renda, pra não ficar aquele negócio totalmente transparente. Aí vim fazendo aquele mesmo processo, vai passando, né? E depois a gente leva pra cabine, porque esmalte em gel não seca assim, só seca na cabine, né? Todo mundo sabe. Aí eu passei 2 de mão, porque eu queria aquele negócio bem leitoso. E tava ficando clarinho. Eu passei 2 vezes e levei pra cabine. Depois eu vim fazendo a francesinha normal com meu branco, né? Que eu não consigo deixar uma coisa bem fininha, mas depois eu corto. Como ele fica duro quando seca na cabine, depois eu corto e lixo e fica bem bonitinho, bem retinho. Ninguém nem imagina que eu faço tudo troncho. Pra vocês verem, eu já tava cortando, né? Era pra ficar bem retinho. E leva pra cabine de novo pra secar essa unha. Aí, como vocês podem ver, eu venho limpando, tirando o excesso. E eu vou vir cortando. Como eu disse a vocês, eu gosto de cortar pra ficar bem coisadinho, bem bonitinho. E por último, eu passei o gel base por cima. Pode? Não sei que eu passei. E aqui a gente vai reproduzir o mesmo processo. A gente passa o esmalte e renda que não é renda, né? Que vocês viram que eu fiz na hora. Criatividade é tudo. Passa as 2 de mão, leva pra cabine, depois seca, vem com branco, leva pra cabine. Depois a gente passa o gel base, leva pra cabine. Depois a gente vem limpando e cortando pra ficar tudo bem retinho.
Aqui eu já vim fazendo a sobrancelha. Eu faço minha sobrancelha com a mesma tinta que eu pinto meu cabelo, né? Aí a gente já separa, depois a gente vem higienizar a sobrancelha, que eu passo esfoliante e depois venho limpando. Vou tirar o excesso de pele, que quase que eu não tenho, né? Mas eu tenho um pouquinho ainda. Passo um creminho para poder passar a navalha, que eu só passo a navalha nessa parte de cima. Não gosto de passar embaixo, até porque eu tenho medo de fazer um buraco na minha sobrancelha. Eu só passo nessa parte de cima mesmo. Depois de limpar, a gente vem aplicando o produto, né? A gente tem que deixar agir um pouquinho para começar a aplicar. Mudou de cor o produto, eu já coloco. E eu venho colocando rente aos meus fios, né? Para não deixar aquele negócio grosso e ficar aquele negócio bem feio, aparente. Porque minha sobrancelha, ela é meia fina. Eu gosto de pentear ela pra cima para dar uma enchidinha. Aí fica muito feio se eu fizer aplicar de um produto muito grosso, fica nada a ver, horrível. Limpei, deixei tudo bonitinho e deixei agindo por uns 15 minutinhos. Aí no outro dia eu vim lavar o cabelo. Eu passei o pré-puro, fui escolher uma música e eu molhei o cabelo no outro dia por causa dos cílios, né? Eu molho só a raiz e venho lavando. E minha gente, meu cabelo tava tão sujo que a primeira lavagem nem espumou, viu? Aí eu vim lavando outra vez, né? Porque tava sujo. E é basicamente isso, a gente lava a raiz e puxa o shampoo para as pontas. De lavar o cabelo eu passo um óleo só nas pontas e venho com uma hidratação de abacate, que eu gosto que só dela. E não é hidratação, é nutrição. Eu gosto de fazer mais nutrição do que hidratação, porque o meu cabelo ali é meio que seco, sabe, poroso. Aí se eu não ficar fazendo muita nutrição, fica horrível. Enquanto isso eu venho massageando o cabelo, soltando, né, até dar o tempo. E depois eu enxago e passo um condicionador também à base de óleo, que eu gosto. E venho fazendo skincare, né, do dia. Aí é que começa o sofrimento, porque se você é cacheada e você não passar um creminho no cabelo, fazer uma definição, o cabelo fica lá em cima e eu não gosto. E meu cabelo fica muito enlinhado, eu perco muito fio quando eu não passo um creme e faço definição, né? Aí como nesse dia eu ia fazer uma maquiagem, aí eu peguei e aproveitei, né? Pra poder definir o cabelo e gravar pra vocês. E a minha finalização é... Meu Deus, voou da mente agora o nome. É fitagem. É basicamente separa a mecha, passa a escova e vem amassando. E é praticamente isso. E haja abraços. Enquanto o meu cabelo estava secando, eu vim fazer minha sobrancelha. E como eu disse pra vocês, eu gosto de pentear ela pra cima pra deixar mais grossinho. E eu passo bruma com sabonete de glicerina, porque fica bem durinho e ela fica no lugar. E vocês lembram que eu tava falando sobre iluminação? Sim, já dá pra ver que parece que as olheiras da pessoa somem, né? Aí no começo do vídeo eu passei blindagem e deixei secando e vim delimitando minha sobrancelha.
eu vim colocando essas fitas assim embaixo do olho, que é pra poder fazer a sombra e ficar proporcional, ficar do mesmo jeito os dois lados. Eu vim passando um marrom, que é a sombra que eu mais uso, é essa, que é um marrom embaixo, a gente esfuma, né? Vai ficar bem bonitinho, uniforme a cor. Aí vai pegando uma cor mais escura e vai fazendo a mesma coisa. Aí depois eu vim passando preto pra fazer um efeito gatinho. Aí eu fiz a mesma coisa no outro olho. Depois que eu terminei o olho, eu vim fazer a pele. Aí eu passo um corretivo bem mais escuro. E esse não é o mesmo pincel que eu passei no começo, tá? Até mostrei, tem vários pincéis. E vim passando a base da cor da minha pele. Aí eu coloquei outra pra ver, pra testar. Eu achei muito seca e coloquei a outra, que é mais hidratante. E foi basicamente isso. A gente vai espalhando com o pincel e depois vem com uma buchinha só pra ficar uniforme. E aqui eu vim fazer o contorno do nariz. E vou fazer o contorno ali dessa parte da bochecha, pra ver se emagrece, né? Que a bicha é bochechuda. E eu vim passando só nessa partezinha assim e arrasta pra testa. Passa no maxilar, no queixo. Depois eu vim aplicando o blush. Quase não dá pra ver, mas eu passei um pouquinho de blush e vim aplicando o pó solto nessa região do olho, da boca, em cima da boca. E pra fazer a marcação aí na linha onde a gente passou o contorno. E foi isso. Depois de uns minutos a gente vem varrendo todo o pó solto com o pó compacto da mesma cor. E eu gosto dessa parte embaixo do olho branquinho. Aí eu pego um pó mais claro e passo nessa parte para fazer a marcação do nariz também. Passo a bruma e venho fazer o contorno da boca. Minha boca é meio estranha, a parte de cima ela é menorzinha do que a parte de baixo. Aí eu gosto de passar em volta na parte de cima e a parte de baixo eu passo mesmo na linha mesmo da boca, pra ficar do mesmo tamanho. Mesmo assim ainda não fico, não sei porquê. Aí fiz esse contorno, deu uma esfumadinha e depois passei um gloss, que eu não gosto de passar batom. E ficou basicamente assim na maquiagem. E essa foi minha maquiagem. Para aqueles que dizem que eu boto Photoshop nas minhas fotos do Insta, não é só maquiagem, uma boa iluminação, tá? E se você gostou do vídeo, curte, comenta e deixe sua opinião. Até o próximo.